Ao Zé Nunes. Alô, deputado, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio. Tá me ouvindo bem, Fábio? Tia, perfeito, o que que aconteceu? Uma voz perfeita, visão perfeita, o que que houve contigo aí, hein? Eu estou aqui no gabinete, no estúdio do gabinete do deputado Alexandre Lindemeyer, em Brasília. Ah, manda um abração pra Aí, ele, meu amigo. aqui é outra história, né, Fábio? Não, mas que Aqui, legal, hein? Que aqui tem o legal. Ronaldo, aqui tem o Ronaldão, tô te mandando um abraço. Ah, que O bom. Ronaldão que trabalhou anos na Rádio Guaíba Ah, então tá aí, ó. Tá aí a qualidade do negócio, viu, Zé? e agora ele está aqui, né? Então é tudo sofisticado aqui, É, mano. o Zé Nunes que se Tem até encontramos. água, tem até água, olha a Tem caneca. água boa. Tivemos juntos em Rio Grande segunda-feira passada, né, Zé? Foi uma segunda-feira muito proveitosa nesse evento da Assembleia Legislativa. E hoje tu tá em Brasília. E agora há pouco eu falei com o Edvilson Brum e ele me citou o teu nome, que você tá aí também articulando umas reuniões, é isso? Não, na verdade é bem mais do que isso. Nós trouxemos uma proposta ao governo e Sim. vamos começar a primeira reunião no MDA às 13h30 da tarde, uma proposta construída entre algumas entidades, né? A FETRAF, a FETAG, FETAG, o sistema da Unicaf, das cooperativas da agricultura Sim. familiar, e é basicamente isso, né? Nós trouxemos uma proposta que dialoga com um setor da agricultura sobre a questão do endividamento, numa perspectiva de ser uma proposta aplicável para todo o Brasil. Ó. Então, essa proposta ela foi construída durante 3 semanas. Primeiro, dar uma notícia boa para os agricultores, Fábio, é que nós tratamos muito do Proagro, inclusive conversei contigo quando eu estava aqui em Brasília sobre o Proagro. 95% do que nós trouxemos do Rio Grande do Sul, uma proposta elaborada na Comissão de Agricultura da Assembleia, coordenada por mim, junto com as entidades, os demais deputados que aqui estiveram, o governo lançou as instruções na sexta-feira e nós ficamos muito satisfeitos porque nós tivemos um acolhimento praticamente de 95% das nossas propostas. Que bom. Houve um aumento da cobertura do Proagro, né, uma facilitação para o acesso, né, foram contempladas aquelas propostas, inclusive melhoradas, a proposta de cobertura para o risco de 20%, 30% e 40%, porque na proposta, na medida do Banco Central de dezembro, janeiro deste ano e dezembro do ano passado, nós tínhamos uma redução de cobertura muito grande, né, para as zonas de risco de 20%, 30% e 40%. Então, como é que ficou? As zonas de risco de 20% recebem uma cobertura de 100%, a zona de 30% de risco recebe as ARCs, que se chama, né? 95%, e a zona que tem um risco de 40%, 90%. Quer dizer, antigamente, antes das medidas de dezembro e janeiro deste ano, havia uma cobertura de 100% independente do risco. Uma outra coisa importante é que o acesso passa a ser anual, né? O agricultor que tem acesso anual, se ele tiver durante 5 anos, 3 acessos, ele pode ter até 3 acessos em 5 anos. Bom, a partir daí ele tem retrocesso, ele tem a restrição, melhor dizendo. E não foi considerada aquela questão do CAR, porque muitas vezes, especialmente na agricultura familiar, tu tem uma propriedade com um CAR e muitas vezes tu tem 3 famílias produzindo naquela propriedade. Quando uma família acessava o Proagro, se considerava como um acesso. E por CAR. E aí, bom, se mais 2 acessassem, estava já contemplado o acesso permitido. Bom, agora, esse acesso ele é individualizado por agricultor, não somente pelo CAR. Também outra medida muito importante que foi acolhida pelo governo. Talvez a gente teria que conversar muito sobre isso, porque o Proagro é uma coisa complicada, é um seguro, na verdade. É um seguro subsidiado pelo governo com a dose de subsídio mais forte para os agricultores familiares. Então, aqui eu quero dizer que o agricultor vai ter uma condição melhor para fazer o seu Proagro e não será
o Proagro um limitador do crédito. Tá? O agricultor Zé, familiar do Pronaf e do Pronamp. Deixa eu te perguntar, existe uma diferenciação entre tamanhos de produtores em função da sua questão econômica, do tamanho e também do o valor do financiamento? Nós temos gente que está muito no limiar, assim, né? No pequeno para médio produtor, né? Como é que fica essa diferença para quem está acima desse limite que o Proagro tem? Na verdade, o ponto de corte do Proagro, ele baixou um pouco, né? Ele teve em 300 mil, veio para 270 mil e ele ficou em 200 mil. Então, 200 mil de custeio é amparado se o agricultor fizer até 200 mil de custeio, seja ele Pronamp ou Pronaf, ele tem um amparo do Proagro. O que passou de 200 mil, ele tem que fazer daí o seguro agrícola, que também tem um subsídio do governo, mas é bem menor o subsídio, né? Então, qual é que é a questão? É que na agricultura, como em tudo, é que nem assim, você não pode tratar uma pequena empresa que atua em Camaquã, por exemplo, você não pode tratar um cara que tem uma loja em Camaquã como a Magazine Luiza, seria injusto. Ou tratar alguém que tem uma lojinha lá em Camaquã como a Avan. Então tem que ter um crédito diferente, um olhar diferente, porque há uma natureza diferente, né? Sim. Então e a mesma coisa é na agricultura. Você não pode tratar alguém que plante 3, 4 mil hectares como alguém que plante 10, 15 hectares, que é pequeno. Sim. Né? Então é essa a questão. O que eu quero só, antes de nós entrar no resto do assunto, é dizer que as medidas anunciadas e publicadas pelo Banco Central sobre o Proagro atenderam 90%, 90% a 95% do que a Comissão de Agricultura da Assembleia, eu fico muito feliz de ter dado essa contribuição, de coordenar esse processo, junto com as entidades, obviamente, não fizemos nada sozinho, junto com os meus colegas deputados também, mas veio do Rio Grande do Sul uma proposta sobre o Proagro para o Brasil inteiro, é isso que eu quero dizer. E essa proposta foi construída onde? Lá na Comissão de Agricultura da Assembleia, junto com a FETAG, com a FETRAF, com o MST, com o MPA, com a COSEARGS, com a Unicafes, com a FECOAGRO, enfim, com as entidades do campo da agricultura familiar e do Pronamp, né? Da média agricultura e da agricultura familiar. Essa proposta veio do Rio Grande do Sul, se tornou em medidas para o Brasil inteiro. Essa é a contribuição que a gente conseguiu dar. E eu estou muito feliz por isso, comemorando. Mas eu acho que é bom, Zé. E existe faixas também, né? Semana passada, no sábado, o Alexandre Velho, que é da Federarroz, falou inclusive, de um encontro que vai ter em Brasília agora na quarta-feira. O próprio presidente da Conab também já confirmou esse encontro, de tentar achar meios também. Às vezes não é só no financiamento, é na questão da compra, da aquisição. Tem várias formas também de ajudar a cadeia produtiva, né? Do escoamento, da exportação. Tudo são detalhes que se somam, né? Possivelmente o Alexandre Velho tenha falado da questão do arroz, né? Exato. Na verdade, o que acontece, né? No ano passado, a Conab o governo ofereceu ao setor do arroz, que eu acho que houve uma... Porque o que acontece, né? Tu sabe bem, Fábio, a gente precisa, como em qualquer atividade que a gente vai produzir algo, ter sempre uma noção de que toda atividade tem um momento de pico e um momento de baixa. E você nunca pode... Tem muito agricultor que se endividou, agricultor médio, comprando máquina pesada, pagando altos arrendamentos, porque achou que a soja ia valer sempre na Bolsa de Chicago acima de R$200. A gente já falava que achava que ia vender soja a 300. A Bolsa de Chicago, ela reflete a demanda da proteína da soja para o mundo inteiro. É lá que se define o preço da soja. Bom, e aquele preço, quando chegou a R$200 naquela época, foi numa conjuntura completamente artificial. É a mesma coisa que o produtor de tabaco achar que ano passado vendeu o fumo a R$450 e que esse ano iria vender a 500, né? Está errado. Nós não podemos nunca pelo pior momento e nunca pelo melhor momento. Nós sempre temos que fazer o nosso planejamento numa média e numa média de mercado, que a gente sabe que tem uma lógica de mercado. E a soja hoje está numa lógica de mercado, quem sabe até um pouco a menos.
No arroz, o que aconteceu? A Conab e o governo ofereceram um contrato de opção aos agricultores, os arrozeiros do Rio Grande do Sul, a um preço de R$ 87,00. O que aconteceu? Os arrozeiros, as suas entidades, se organizaram e não optaram. Mas o que eu não entendi, por que não optaram? Porque o governo não obrigava, vamos dizer assim, se o mercado tivesse a mais, o agricultor, na hora da venda, não seria obrigado, o arrozeiro, a vender o arroz para o governo. Era uma segurança para ele. A notícia que eu tive agora, e eu amanhã vou almoçar com o presidente da Conab, está comigo aqui o ex-presidente do IRGA, o Batata, que foi prefeito de Santa Vitória e presidiu o IRGA durante 4 anos. Nós vamos justamente conversar com a Conab também sobre isso. Mas vamos almoçar com o presidente da Conab amanhã. Mas o que acontece? Então, a Conab está revendo, né, pela notícia que eu ouvi, a Conab está revendo a possibilidade, porque o arroz está menos de 80, né? Sim, tem hoje 70, está na faixa tem de 76, 70 e poucos, Então ele baixou. Então os agricultores, quando não quiseram fazer o contrato de opção por 87, naquela vez me parece que houve um cálculo equivocado das entidades. Existe... Já que não obrigava, por dizer, se o mercado estivesse a mais, o agricultor não seria obrigado a vender. Mas o problema Zé, deixa eu só te contrariar uma coisa. O problema é que a régua, quando tem uma régua e a régua baixa, parece que todas as coisas que estão na régua tá certa. E eu acredito também que a não aceitação disso foi de que o governo também, no ano passado, deu uma jogada que foi contrária a tudo isso que hoje é dito pelo governo, de que estava ajudando o arroz. O governo tentou importar arroz aí da Tailândia, meter propaganda governamental com preço lá embaixo. Fábio, então tem assim, olha aqui, não estou querendo dar razão para ninguém. É que o governo também fez gestos contrário à turma do arroz, e agora tenta sair por cima com a turma do arroz. Quer dizer, tem que dar tempo para as coisas se ajeitarem, né? Eu também acho que o governo em algum momento poderia ter entrado comprando arroz gaúcho e preteriu e quis comprar arroz tailandês. Quer dizer, tem um lado bom e um lado ruim nessas histórias. Não dá para dizer que todo mundo está certo, né? Não, acho que só tem que recuperar o seguinte, né? O que aconteceu, na verdade, foi uma reação do governo. Porque todos nós sabíamos que a enchente não tinha liquidado as lavouras de arroz, porque a gente é da agronomia, é do campo, conhece a realidade. Estamos no meio do setor. Algumas lavouras de arroz e alguns silos foram atingidos. Sim. Naquele momento, houve todo o movimento para se retrair e o movimento para segurar o arroz para o arroz ir. O governo, diante daquele quadro, conversou com os arrozeiros anunciaram que tinha um prejuízo gigantesco, o governo se precaveu. Bom, se vai subir o arroz lá para o consumidor para um nível insustentável, eu vou importar arroz. Mas não fazem isso com a carne, Zé. Fazem com arroz, com a carne não fazem. Importar o arroz e não importou. O governo não importou, porque aí o setor do arroz disse, não é verdade. Número que falaram não é verdade, não tem. Aí deu um problema na primeira licitação e o governo, não tem, então vai ter arroz, tem. Então suspendeu a licitação. Mas tentaram. Não entrou arroz. Eu acho que houve ali, né? Houve ali também, porque todo mundo joga, né, Fábio? E o governo também tem que jogar. Se tu tivesse do outro lado, respondendo para o primeiro alimento da cesta básica do brasileiro, tu fosse presidente, e o setor dissesse, olha, perdemos X, perdemos muito, vai dar um baita problema, vai subir horrores. O que tu faria? Tu ficaria de braço cruzado? Não, né? Tu tomaria uma iniciativa. Foi o que o governo fez. E eu acho que logo, imediatamente, lançou um programa, inclusive, para incentivar a produção, e incentivou, e aí lançou uma proposta de possibilidade de opção. Sim. Então, acho que assim, nessa aí todo mundo joga, né? Zé, aqui, nós estamos nesse impasse, assim, eu tô com o pessoal da Farsul aqui me dando uma informação sobre o seguinte, Farsul não tem tamanho do produtor, todos são iguais mediante a lei. Bom, eu te pergunto o seguinte... Eu tenho opinião diferente, tem que ter tamanho, não pode comparar o meu pai, que tem 15 hectares de terra, que me criou em cima de 15 hectares de terra, com o meu vizinho, que mora a 15 quilômetros, que planta 2.000 hectares. Dá para ser igual, tem sim diferença. Vamos Zé, melhor isso. Tá, deixa eu te contrapor. Com
como presidente da Comissão de Agricultura para discutir tamanho sociologicamente. Tá. Essa ideia é tudo igual. Vou te dar um exemplo aqui. Eu entrevistei semana passada um rapaz... tratar o dono da lojinha ali de Camaquã como a Magazine Luiza ou como a Van. São diferentes, sim. Deixa eu te contar um fato aqui. Semana passada eu entrevistei um senhor que tem 75 anos, 78 anos, que foi um dos contemplados no programa de reforma tributária da época do Brizola no banhado do colégio. Ele ganhou uma gleba, deve ter ganhado 5, 8, 10 hectares na época. Hoje ele planta 1.000 hectares. Ele tá incorrendo tá incorrendo, sim, mas ele tá errado. Se ele progrediu trabalhando, ganhou uma enxada e uma terra na época. Nós não podemos dizer que o cara agora é mau porque ele está plantando 1.000 hectares. Ninguém está dizendo que é mau. Só não pode... Essa máxima, ela é falsa, de dizer que tudo é igual. Não, tem que tratar de forma diferente os diferentes. Eu não posso tratar um pequeno agricultor de Amaral Ferrador como um arrozeiro que planta 2.000 hectares de soja e arroz ali em Camaquã. São diferentes. Sim. Tem que ter crédito diferenciado, condição de juros diferenciada, tratamento diferenciado. Isso é uma questão básica. Isso contrariar isso é quase que ir contra a lei da natureza. Né? Sim. Ô Zé, vamos fazer o seguinte, tu amanhã tem reunião com o presidente da Conab, hoje à tarde vocês vão apresentar às 3 horas da tarde uma proposta aí para tentar solidificar essas entidades, essa proposta promovida pela Assembleia Legislativa na qual tu é presidente. Tem algum desdobramento, além de terça, de amanhã na reunião na Conab, para mais alguma ação tua aí em função dessa parte da agricultura? Nós vamos ter hoje às 3h30, com a assessoria do ministro do Desenvolvimento Agrário, devemos ter o ministro no final do dia. Ainda hoje, a possibilidade de nos reunirmos com o planejamento. Amanhã, às 10 horas, nós temos o Banco Central e não sei qual é o horário que o Ministério da Fazenda vai nos receber. Mas nós estaremos conversando com o Ministério da Fazenda, assessoria direta do ministro Haddad. E a gente ainda está tentando ver se consegue conversar com a Casa Civil, né? Mas o que acontece? Eu vou ter que voltar amanhã à noite. Então, a gente está com os horários. O ideal teria a gente ter ficado quarta-feira, mas eu, por uma questão particular minha, não consigo ficar. Mas eu acho que a gente consegue, né, colocar, principalmente, qual é que é o objetivo nosso? Fazenda, planejamento, MDA, a gente quer primeiro entregar ao ministro, e Banco Central. Então, acho que a gente vai conseguir fazer essas agendas aqui e deixar o documento já com uma proposta, com as linhas de uma proposta. Bah, que coisa boa. Ô, Zé, vou torcer para que vocês consigam aí sensibilizar, principalmente o Ministério da Fazenda, que eu acho que é o grande entrave desse processo aí, Zé. Que tem a chave do cofre, né? Que tem a chave do cofre. Um abraço pro Alexandre, um abraço para ti, bom trabalho em Brasília, viu? Obrigado, Fábio, obrigado sempre pela cobertura que a Acústica faz de todos os assuntos. Fico impressionado com essa rádio que, sinceramente, já é uma referência em termos de informação para todos nós. Né? Que coisa boa. Um abração grande.